Viva Voz, com Vera Magalhães. Seis horas e 6 minutos, hora dobrada para a gente começar o Viva Voz com Vera Magalhães. Você me ouve, Vera? Você está ouvindo, mas nós não estamos te ouvindo. Então vamos resolver esta questão aqui agora. Alô? Alô, todo mundo? Agora sim, fala mais um pouquinho. Dá boa noite, Vera. Boa noite, Rodrigo Bocardi. Boa noite, Carol Moran. Nesta sexta-feira, descobrimos que Rodrigo Bocardi é um fã de Joy Division, porque está com esta camiseta icônica. Jamais poderia. E ela tem supor. 2 tamanhos também. Um dos meus filhos tem. Quando eu comprei tinha um tamanho menor, um deles também tem. Muito legal. Eu chamo todo mundo que não está nos vendo com imagem a ir até o YouTube ou ao Globoplay ou a uma das nossas plataformas, porque hoje o Rodrigo Bocardi está na sua versão rock and roll e merece. Unknown Pleasures. É isso. Ele tá no Casual Friday hoje, o Bocardi. Aí Tá arrasando. arrasando. Eu tô. Depois de um dia bem doido, mas Bem estamos aí. doidão Tá louco. Já pode beber, gente? Nossa, não pode ainda. Tem que esperar acabar tem que botar o ponto final no dia, na semana, pra poder. Tá doido. Nossa, eu vou te dizer, viu? Ontem, hoje, nossa, foi que foi, viu? Será que o Paulo Guedes já abriu o vinho, a cerveja ou não? Como é que é? O Paulo Guedes, será que já começou a beber ou para ele ainda não sextou também? Eu acho que ele começou faz tempo, no governo, talvez. Começou em 2018. Por aí. Não, um pouco antes, né? Talvez, até já para bebendo gasolina no posto. Etanol, outro álcool. Vamos lá, Vera, então, com esse dia aí. Como é que a gente resume essa história? Não dá nem pra perder tanto tempo, porque hoje é mais curta a história aqui. Vamos lá. Né? Mas, enfim, os nossos ouvintes e espectadores devem ter visto a ginástica retórica que o ministro Paulo Guedes fez durante uma longa entrevista para explicar o inexplicável, né? O fato de ter arrombado o teto e ele ter permanecido. Ele ainda acha que vai tirar um 8, Bocardi e Carol. Ele arromba o 8 só se for o valor do dólar, né? Da gasolina. Ele ainda acha que dá para tirar um 8 no fiscal com essa manobra que ele avalizou. É uma manobra que permite pagar o Auxílio Brasil, e aí, de repente, a gente tem um ministro Paulo Guedes travestido numa pessoa que tem grandes preocupações sociais, algo que ele nunca achou que era função do Estado, conceder bolsas ininterruptamente. Ele era contra isso, dogmaticamente sempre foi contra, e agora ele foi totalmente dobrado pela ala política, fez uma entrevista em que ele admite que está furando o teto, não haveria como, pelo menos nisso ele não foi negacionista, mas ali evoca bons motivos, boas razões, faz uma média ponderada e acha que está passando de ano. Não foi exatamente assim que leu o mercado, que acordou em polvorosa, com o dólar disparando, a bolsa despencando, depois terminou o dia querendo voltar para um patamar um pouco melhor, depois do anúncio do novo secretário do Tesouro, Esteves Conago, que vem a ser, Bocardi Carol, uma figura antiga aí do governo, está no governo em cargos de alto escalão desde o governo Temer, quando assumiu o Ministério do Planejamento na queda do ministro Romero Jucá. Quando o Romero Jucá caiu, implicado ali nas denúncias da Lava Jato, do caso Janot, etc., quem assumiu foi o Esteves Conago. E aí ele foi permanecendo no governo, permaneceu a convite do ministro Paulo Guedes, virou seu assessor especial e agora se assume a Secretaria do Tesouro. Não é que ele foi trazido e, como disse o ministro Paulo Guedes, é alguém que vai elevar a média. Foi alguém que não pediu as contas, um dos poucos que não pediram as contas. Às vezes a gente precisa falar o óbvio, sendo jornalista cobrindo o governo Bolsonaro, porque as autoridades têm mania de ficar travestindo a realidade em outras cores.
Parece que o ministro Paulo Guedes estava insatisfeito com a equipe e foi buscar alguém para elevar a média da equipe, que foi o que ele disse. Não é isso. Houve um pedido de demissão de 2 dos principais secretários, pedido de demissão que não é o primeiro. Vários secretários já saíram porque viram a inviabilidade do projeto do ministro Paulo Guedes. Não existe mais projeto do ministro Paulo Guedes. O que existe agora é um projeto da ala política do governo que o ministro Paulo Guedes aceitou assinar o cheque. Chegaram com o cheque pronto para ele, é um cheque bilionário, são 30 e tantos bilhões só para o Auxílio Brasil, mais outros 80 bilhões que estão pedalando nos precatórios, e sabe-se lá mais o que virá, né? A gente já falou ontem, Bolsa Caminhoneiro, pode vir aumento de emenda, pode vir aumento de fundo partidário, e ele está lá com o talãozão velho de cheque, assinando. Não importa se tem fundo, importa que ele vai assinar e os políticos vão lá descontar na beira do caixa, deixando a dívida para o futuro governo. Não, um negócio tão simples, né? Assim, todo mundo falando, todo mundo repetindo, você não precisa ser especialista em economia. Está muito claro na situação que está, com a inflação do jeito que está indo, você pode dar o que for de dinheiro para as pessoas, que isso não vai te viabilizar eleitoralmente. É uma ilusão tão grande, porque não é possível, você não ganha eleição com inflação de 2 dígitos, porque você vai dar para um lado e vai tirar do outro, as pessoas não vão conseguir, você pode dar 400 que não vai conseguir comprar nada, você vai dar 500 não vai conseguir comprar e assim vai indo. É dessa forma e fica esse círculo e o negócio sem andar e você sem a perspectiva de uma melhora de fato. Falei na abertura do programa hoje com a Carol, você tem a fala dele, está tudo lá, mas não vem a efetividade para a solução do problema. Foi mais um dia de desgaste e nessa confusão, até no desgaste eles criam outro desgaste, que foi a hora de ficar falando de nome de dono de banco para poder assumir o ministério, confundindo o nome de quem tá. Olha que coisa, que ponto. E a única coisa boa que tem nessa história que a gente tem é bom só para quem tem dólar lá fora. Eu fico sonhando o desejo de acordar será amanhã. Será que tem dólar lá fora? Acordar amanhã e lembrar da minha né? conta de dólar lá fora, porque é só quem tem conta lá fora que pode estar feliz com um negócio desse. Você deseja ter uma conta em dólar, sobe esse dólar, vai a 10, vai a nota 8. Esse ato falho do ministro de citar o banqueiro André Esteves em vez do Esteves Colnago tem um pano de fundo, né? Porque a ala política do governo tentou usar todo esse movimento, todo esse desgaste para se livrar do Guedes de uma vez. E aí o Bolsonaro achou que era demais, too much, e que aí sim ele poderia perder de vez a confiança do mercado. Resolveu segurar o Paulo Guedes mais um pouquinho. Mas não é que ele também esteja ainda morrendo de amores pelo Paulo Guedes. Ele achou que é conveniente segurar o Paulo Guedes mais um pouquinho, assim como ele achou que era conveniente assinar aquela declaração à nação, se comprometendo a não fazer nada de mais exótico contra a democracia. Então, o Bolsonaro vai acomodando os seus interesses de acordo com as circunstâncias. Neste momento, ele quis manter o Paulo Guedes, mas os seus auxiliares mais próximos continuam no movimento de fritura do ministro Paulo Guedes. Esse movimento não cessa. E o Paulo Guedes demonstrou saber disso, passou esse recibo também nessa entrevista, né? Quando falou disso. Ele sabe que estão perscrutando aí o mercado, sondando nomes para substituí-lo. E ele chamou os outros ministros de fura-teto. Então, como se esses outros ministros quisessem furar o teto e só porque ele está lá não furaram mais. Mas o que poderia ser mais do que foi feito? Quer dizer, pode ainda, né? A gente nunca sabe. Esse governo, agora o céu é o limite, não tem mais teto, tá céu aberto, então o céu é o limite. Mas o ministro que não venha com essa historinha, conversa mole para boi dormir, de que graças a ele é que os fura-teto não podem se espalhar, porque já se espalharam, já estão aí totalmente espalhados, o teto já era. Agora, o que resta, né, Bocardi, Carol? Resta saber se o Senado vai embarcar nessa história. A Câmara já está embarcada, já foi, a Câmara já era. O Senado, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu a entender que não considera essa ideia de furar o teto a melhor forma de pagar o Auxílio Brasil, mas é uma armadilha também para os políticos, né?
Porque se o Senado votar contra, vai ficar carimbado como aqueles que tiveram insensibilidade social, que foram contra dar dinheiro para os mais necessitados, como se não houvesse isso que você falou, você dá com uma mão e tira com a outra. O debate ficou tão enviesado que até o Paulo Guedes vendeu essa história mentirosa de que ou você é fiscalista ou você tem sensibilidade social, quando não é verdade. Porque ao arrombar o fiscal dessa maneira, você está deixando uma conta que vai ser paga pelos mais pobres lá na frente, da mesma maneira. Então, a gente está num momento de muita mistificação, muito risco, e que se partiu para o Vale Tudo com o uso das ferramentas de Estado para reeleger um presidente que, de resto, fez tudo o que a gente sabe, né, no Brasil. Agravou a pandemia, praticou negacionismo, atentou contra as instituições democráticas. Todo esse pacote, o ministro Paulo Guedes, o mercado não ligaram. Quando ele furou o teto, meu Deus, furou o teto. Mas agora é isso, essa furada no teto que talvez venha a facilitar a reeleição de um presidente que não sabe governar, não está apto a governar, não está apto no fiscal, não está apto na crise sanitária, não está apto a lidar com as instituições, não está apto. Acho que temos que ir para a música, né, pessoal? Que o nosso tempo hoje rápido, já tá... né? Deixa eu só fazer, então, um adendo, que hoje na política também teve novidade. Sérgio Moro confirmou que se filia ao Podemos, ainda não anunciou uma candidatura, mas está em vias de. E Rodrigo Pacheco, o que eu me referi agora há pouco, anunciou que vai para o PSD de Gilberto Kassab mesmo, não confiou no União Brasil. Então, tem mais 2 pré-candidatos a interditar a terceira via, Rodrigo e Carol. A eleição de 2022 começou cedo demais nesse país. Esse é um grande problema. Sim. Como diria Geraldo Alckmin, e até ele entrou na discussão antecipadamente, e falava que eleição só discutia em ano par. A gente começou a discutir, talvez em 2020, foi no par mesmo, mas bem antes de 2020, 2 anos antes. E aí... é o grande mal do país, por isso que a gente está sofrendo. Vamos lá, Vera, a música é sua. Bom, Caetano Veloso, gente, lançando álbum de inéditas, um álbum inteiro de inéditas, composições próprias. O álbum chama Meu Coco, e essa música também é a música título do álbum, chama Meu Coco. Tem altas referências a várias figuras da cultura brasileira, da música e de outras áreas da cultura, e dá vários recados políticos, que o Brasil é grande demais, né, para virar uma bagunça. E é isso. Caetano, num dia em que a gente está com tanta coisa fora do lugar, o Caetano é uma coisa que vem mostrar ao Brasil que vale a pena. Com aras, Betânias e Elis, faremos mundo feliz. Valeu, 18 horas e 18 minutos, na hora dobrada, mas eu não posso deixar de registrar aqui que anotamos, vamos usar. Participação dos nossos ouvintes também importante aqui. O Paulo Carvalho, DDD 81, tá dizendo, Lupicínio Rodrigues cantando Gal Costa, ele queria volta, que é volta pro Paulo Guedes voltar, a gente vai usar outro dia. E tem também Jane Erondi, Não Se Vá, Não Se Vá, de Jane Erondi, o Ademar Kruger, de Gaspar, Santa Catarina também. Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá, Paulo Guedes. Resolvemos terminar numa toada mais esperançosa, mas obrigada. Vamos incluir na playlist do Viva Voz. Obrigada, ouvintes. Valeu, Vera. Bom final de semana. Valeu, Vera.